Essencialmente, a descoberta eletrônica é usada para descobrir conteúdo em formato eletrônico para investigação ou litígio, né? Ou o que a gente chama também de litigation hold, né? Política de litígio. Conforme o resumo, isso geralmente requer identificação de conteúdo espalhado por laptops, servidores de e-mail, servidores de arquivos e muitas outras fontes, tá? E o SharePoint está incluído nessas fontes, né? Já que trata-se do repositório de arquivos aí com suas soluções de GED, gestão eletrônica de documentos, como as bibliotecas de documentos do SharePoint, dos Team Sites, a central de documentos do SharePoint, né, com suas especificidades, e o OneDrive for Business, que também armazena documentos aí no perfil do usuário. Como que funciona essa central de descoberta eletrônica? Ela é um conjunto de sites do SharePoint que são usados para executar ações de descoberta eletrônica. Em uma central de descoberta eletrônica, você consegue criar casos, que são sites do SharePoint que permitem identificar, bloquear, pesquisar e exportar esse conteúdo das caixas de correio do Exchange, inclusive. Né? Porque você pode ter um ambiente com Exchange Server e SharePoint Server, você pode ter um ambiente híbrido, onde você tem Exchange Online e SharePoint Server, né? Ou os quatro nas pontas, né? O Hybrid Configuration que a gente chama, né? Do Exchange Online com Exchange Server, e assim também um Hybrid Configuration do Exchange Online com do SharePoint Online com o SharePoint Server. E aí você consegue ter qualquer uma dessas misturas, tá? Tratando-se de caixas de correio no Exchange, na minha mailbox, né? E sites no SharePoint, você consegue usar uma única central de descoberta eletrônica para realizar buscas dentro desses repositórios, né? Compartilhamento de arquivos, né? De forma pesquisável. Então, algumas observações que são importantes aí, tá? Após você adicionar fonte de conteúdo ou consulta em caso de descoberta eletrônica, não é possível alterar as configurações regionais do site, depois que você começa a rodar, ok? Adicionar um grande grupo de distribuição, geralmente de 100 nomes ou mais, um pouquinho mais, como fonte de conteúdo, pode levar um tempo limite ou muito tempo para você processar toda a descoberta eletrônica, né? Todo o e-discover, ok? Os grupos de distribuição de 1.500 ou mais usuários, eles não podem ser adicionados, tá? Uma solução alternativa a isso, né, com grupos maiores do que 1.500 usuários, é identificar outras fontes de encontrar conteúdo envolvido em caixa de correio, ou por exemplo, usar o próprio grupo de distribuição, né, como palavra-chave, a palavra-chave, autor ou a remitente do item, daquele documento que está sendo pesquisado com aquele item, né? Uma terceira observação que é importante. Para você descobrir conteúdo dentro do Discover Center, né, da central de descoberta eletrônica, ele deve ser rastreado pela pesquisa. Vamos entender aqui como efetivamente eu consigo usar o meu Discover Center do SharePoint para me auxiliar em casos jurídicos, onde eu realmente preciso coletar informação que é muito minuciosa. Então, se você prevê um gerenciamento de vários casos na sua descoberta, na sua central de descoberta eletrônica, o que você deve fazer? Considerar se você deseja definir processos consistentes a serem seguidos pelas pessoas na sua organização ou não. Tá? Quando eu falo caso, é cada incidente que você abre. Quando você vai gerar uma abertura de uma descoberta eletrônica, um item de descoberta eletrônica, de Discover, tu está gerando um caso ali. Né? Você está abrindo um caso no Discover Center. Tá? Vamos lá então para os pontos dentro desse planejamento e criação de casos. Tá? O primeiro, convenções de nomenclatura para casos. Então, pode ser importante que você preveja um número maior de casos ou diferentes tipos, ou, por exemplo, classificações de casos para departamentos diferentes. Tá? Outra coisa, dados adicionais para descrever esses casos. O que mais? Definição e comunicação de permissões para gerenciamento de casos. Isso é importante. Pode até utilizar o Newsfeed ou as ferramentas de social do SharePoint para começar a comunicar. Tá? O Yammer também, né? Prefiro até o Yammer, que é focado mais nessa parte de comunicação, de informar departamentos, né? Emitir memorandos e assim por diante. O que mais? Diretrizes sobre a criação de consulta, né? Quais são as diretrizes, quais são as regras para criar essas consultas, né? É importante estabelecer isso também. Procedimento padrão para comunicação quando o conteúdo é suspenso. Procedimento padrão para reter e fechar casos, tá? Quais são os exemplos que também eu consigo ter com o ciclo de vida de um caso de descoberta eletrônica? São alguns, como por exemplo, criar o site para gerenciar um caso, adicionar fontes,
tá? São os starters, né, desses casos de descoberta eletrônica. É o que vai startar um caso de descoberta eletrônica, são as fontes. Suspender fontes, criar consultas, exportar o conteúdo dos casos, né, o relatório desses casos e fechar o caso. Okay? Esse é um ciclo de vida de um caso de descoberta eletrônica. Como que você cria um caso? Na central de descoberta eletrônica, você vai descobrir, no nosso treinamento, na parte prática, que para você criar um novo caso, você precisa ter um site de descoberta eletrônica gerado, um eDiscover Center gerado. Tá? E para isso, nós veremos agora em seguida na demonstração como que eu gero uma coleção de sites para o meu eDiscover Center no SharePoint integrado ao Exchange.